Experimente ter o conhecimento de Cristo na tua vida. Parte 3, dia 18 de setembro de 2023. O estado eterno do homem está em jogo, que nunca pode ser levado a uma questão confortável por um conhecimento especulativo, mais do que um homem pode ser curado pelo conhecimento de um remédio sem aplicá-lo. Um professor sem experiência é como um doente tolo que entretém aqueles ao seu redor com belos discursos sobre a natureza dos remédios, mas enquanto isso ele está morrendo por falta de aplicação deles. 2. A doçura da religião está na experiência dela. Por isso o salmista diz: minha alma se fartará de medula e gordura. Salmo 63, 5. Nenhum homem pode ter a ideia da doçura do mel como aquele que o prova, nem da religião como aquele que sente o poder dele. A pessoa lê a palavra e ela não tem gosto para ele. Para outro é mais doce que o favo de mel. Por quê? Porque ele sente o poder disso em seu espírito. Salmo 19, 11. A religião não seria um fardo para nós como é, se pudéssemos pela experiência levá-la além de noções secas e sem seiva. Seria uma recompensa para si mesmo e assim acorrentar o coração a ela. 3. Todo o lucro da religião para nós mesmos está na experiência dela. Mateus 7, 22. O que vale toda a religião que os homens têm em suas cabeças, enquanto ela nunca afunda no coração? Conhecimento sem experiência não santificará um homem mais do que o fogo pintado, mas ou simples visão da água lavará. O que vale esse conhecimento para um homem, pelo qual ele nunca e nem um pouco mais tanto nem menos um escravo de suas concupiscências? É verdade que pode fazer bem a outros, pois o lucro do presente do carpinteiro veio para Noé, enquanto eles mesmos pereceram e o dilúvio. Luz sem calor serve apenas para mostrar o caminho para o inferno, onde há calor escaldante sem luz. Presentes sem graça são como um navio sem lastro em um mar revolto que não pode deixar de afundar. E qual tal pessoa está afundando no inferno, seus presentes serão como um saco de ouro em um afogado precioso em si mesmo. 2. O cristão experimental é o único cristão cuja religião o levará ao céu. O céu, com efeito, é apenas um perfeito conhecimento experimental de Cristo, onde os santos se alimentarão para sempre daquela doçura que ouviram estar nele. E não há como alcançar o céu, a menos que os homens comecem na terra a conhecer a Cristo assim. 5. Por último e absolutamente necessário, qualificar um homem para seguir em frente e manter-se firme em tempos ruins. E certamente, se alguma vez houve necessidade disso, há necessidade agora. O cristão experimental está preparado para sofrer por Cristo, porque ele tem o testemunho dentro de si mesmo de que o caminho que o mundo persegue é o caminho de Deus. Nenhum argumento dá tanta certeza da verdade da religião como a experiência. B. Quando a maldade prospera e a piedade é oprimida, a religião experimental impede que um homem seja levado pelo erro dos ímpios. Malaquias 3,16. C. Quando muitas pedras de tropeço são colocadas no caminho, especialmente em divisões e contendas na igreja, que fazem muitos ímpios encontrados pensar que não há realidade alguma na religião, mas o justo, em tempos tristes, seguirá seu caminho. Este é um ponto muito importante e para ilustrar um pouco mais, eu vou dar evidência de que a religião experimental é muito rara. 2. Apontar algumas causas disso. 3. Mostrar como pode ser obtido. 4. Pressionar você para buscá-lo por algumas considerações. Primeiro, devo dar evidências de que a religião experimental é muito rara em nossos dias. 1. O pouco prazer que os homens têm da palavra pregada ou lida. A experiência torna a palavra saborosa.
Daí Davi diz: alegro-me com a tua palavra, como quem encontra grande despojo. Salmo 119, 162. Quantos há para quem a palavra é insípida, como a clara de um ovo? Sua fantasia pode ser agradada pela descoberta de algo que eles não conheciam antes, mas aí eles não têm nenhuma sensação interior da coisa absurda nas palavras da verdade. 2. O pouco conhecimento da palavra por experiência. O melhor comentário sobre os males do coração é a palavra, e o melhor comentário sobre a palavra é a experiência. Estes refletem a luz um sobre o outro. O cristão experimental lê o seu coração na palavra, ele o abre e anatomiza ali. Hebreus 4, 12 e 13 é o espelho em que ele o vê. E ele entende a palavra por experiência. João 2,17 e João 7,16. A doutrina da verdade está de acordo com a piedade, e a piedade, na prática dela, faz a verdade brilhar mais na alma. 3. A pequena caminhada precisa e agradável que existe entre os professores. Efésios 5,14. Os cristãos devem andar prudentemente, e é o efeito nativo da religião experimental. Isaías 38,15. A razão é clara. O cristão experimental descobre como um passo errado fará com que o espírito se afaste, e como a comunhão com Deus não pode ser mantida de maneira frouxa e irregular. Salmo 66, 18. Ele vê quão pequena uma coisa expõe a força da ameaça, e que a maneira de fazer com que a promessa lhe seja contada é o caminho do andar terno, que não conta pouco o pecado. Mas, infelizmente, para aquela latitude miserável que prevalece na caminhada da geração, que toma uma liberdade tão lamentável em suas palavras e ações, como podemos dizer com o profeta Miqueias 7, 1, 2. Ai de mim, pois sou como quando eles colhem os frutos do verão, como as uvas da vindima, onde não há cacho para comer. Minha alma desejou os primeiros frutos maduros. O homem bom pereceu da terra, e não há nenhum reto entre os homens. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça seu irmão como a rede. Amém. Tem continuação. Senhor, tem misericórdia dos teus servos, dos teus filhos. Tem misericórdia, Senhor, dos pequeninos, dos idosos. Tem de misericórdia, Senhor, dessas criancinhas que estão sendo abortadas, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Por amor do seu nome, manifesta o teu poder nesses últimos dias. É que te pedimos, te imploramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.